E aí eu espero ver a tua presença conosco. Marcos capítulo 5, versículo de número 21. Quem achou aí diz amém. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Permite-nos, Senhor, nessa noite ter a revelação que o Senhor tem nesta palavra para cada um de nós. O Senhor conhece cada pessoa que aqui está, quem está nos assistindo em casa. O Senhor sabe a aflição de cada um internamente. O Senhor conhece as nossas necessidades. Então eu te peço, Pai, ilumina os olhos do nosso coração para podermos ver o que o Senhor quer e deseja para nós, em nome de Jesus, e assim usufruirmos de tudo que o Senhor trouxe na sua palavra, para a glória do teu nome. Amém. Aqui o texto começa dizendo que Jesus havia passado pela região dos Gadarenos. Ali Deus tinha feito uma obra na vida de um homem, mas mesmo assim Jesus havia sido rejeitado. Ele sai daquela região, novamente navega pelo mar da Galileia, e quando ele está em uma determinada região, saindo do mar, à beira do lago ainda, vem um homem chamado Jairo. Quem era Jairo? Jairo era responsável por uma sinagoga, por uma igreja judaica. Ele tinha uma missão, e acredito que no coração de Jairo, na sua maneira de viver, ele amava a Deus, mas de repente ele é pego por uma surpresa, aquelas coisas das quais você não espera, mas de repente acontece. Ele tinha uma filha única, e a sua filha adoeceu. E é interessante que a gente vê pairando pelo nosso mundo aquela teologia de que se você está na igreja, você tem Deus no coração, nada pode te acometer. Isso não é verdade. Nós somos sujeitos a qualquer tempestade na vida. A diferença é o que Davi disse no Salmos 23. Ainda que eu ande, ainda que eu esteja passando, ainda que algo esteja acontecendo na minha vida, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Ou seja, ainda que você esteja passando por uma situação, teu coração crê que Deus está contigo. Isso faz toda a diferença. Agora, em especial Jairo, ele tem algumas coisas que Deus precisa tratar com ele. Diga comigo assim: esta noite eu vim aqui porque eu sei que tem coisas que Deus precisa tratar comigo. Ou não é eu tratar com Deus, é Deus tratar comigo. Posso ouvir um amém? Às vezes nós somos pegos em algumas situações porque a gente quer tratar as coisas com Deus, mas não quer que Deus trate conosco.
Então, em determinados momentos, Ele até permite que nós venhamos ficar tristes, para que Ele possa tratar nosso coração e converter aquela tristeza em alegria. E Jairo nos dá uma lição muito importante. Como a gente acha que Deus, Ele precisa nos ouvir a maneira que nós vamos expressar o nosso problema? Isso aconteceu com Jairo. Ele sai da sinagoga, dentro dele ele já tinha um conflito enorme, porque Jesus havia sido rejeitado pelos judeus. Ele era um judeu, mais do que ser um judeu, ele estava dentro de uma sinagoga, ele era responsável, ele era, como diz o texto bíblico, chefe. E agora ele está diante de uma situação que o cenário está lhe empurrando para que ele vá a Jesus. Mas eu já vi tantas pessoas dizerem assim: pastor, eu não vim pelo amor, eu vim pela dor. Quem é que já falou isso na vida? Levante a mão aí, você que já ouviu alguém falar, ou você que acredita que isso é verdade. Isso não é verdade. Mas por que não é verdade? Porque a vontade de Deus era ter tratado Jairo na sua alegria. Mas às vezes a gente resiste tanto, que a gente precisa se entristecer para voltar a ser alegre. Como assim, pastor? Às vezes é necessário acontecer algumas coisas para Deus poder chamar a minha atenção e trabalhar naquilo na minha vida que eu ainda não compreendi, para que eu possa voltar a sorrir agora, mas um sorriso não mais falso, um sorriso de alegria e de gozo em Deus. E Jairo está num cenário que ele precisa agora descer dos saltos, sair da sua responsabilidade que ele tinha na sua igreja e admitir que ele tinha um problema, e esse problema só Cristo podia trazer a solução. E então a Bíblia diz que Jairo sai da sua zona de conforto e vai a Jesus. E quando ele chega em Jesus, aparentemente ele chega demonstrando que ele está em necessidade, porque diz que logo ele chega e ele se humilha. Diz aqui no verso de número 22, prostrando-se aos seus pés, insistentemente lhe suplicou e disse: eu gostaria que o senhor viesse à minha casa, eu gostaria que o senhor fosse até a minha casa, entrasse no quarto da minha filha, fizesse uma oração por ela, porque ela está padecendo já há vários dias, e eu sei que essa enfermidade é algo sério. Então assim, eu não perdi meu tempo para vir aqui só por vir, eu quero levar o senhor até a minha casa. Mais ou menos isso para você entender. E as palavras do Senhor Jesus, diz ali no versículo seguinte o quê? E Jesus foi com ele. Diga comigo: e Jesus foi com ele. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Esse Jesus é lindo. Ele vai. Só que tinha algo que estava para acontecer, e os planos de Deus são fantásticos, são magníficos. Jesus sai caminhando, uma multidão com ele, muitas pessoas ao redor de Jesus, cada um querendo tirar uma casquinha. Eu imagino nos dias de hoje Jesus tendo que parar para fazer selfie. Você já pensou ou não? Sim, porque hoje a gente faz selfie de tudo que é lado, né? Onde vai, dá um jeitinho, faz uma selfie. Então eu imagino o cenário, Jesus caminhando e as pessoas tentando fazer uma selfie dele. Para aqui, Jesus, vamos bater uma foto. Eu preciso mostrar que eu tive com o Senhor. Eu fico imaginando isso no nosso cenário hoje, onde a tecnologia avançou, onde as coisas são tão diferentes do que não muitos anos atrás. Como mudou as coisas. É ou não é? Sim ou não? Que loucura. Quem é que aqui tem curso de datilografia? Que loucura. Quem não tivesse um curso de datilografia não pegava no emprego.
Te serve alguma coisa isso hoje ou não? Não serve para nada. Você percebe como é que as coisas, elas tomaram uma dimensão, uma velocidade, avançando de uma forma incrível. E Jairo chega em Jesus e diz: ó Senhor, meu problema é esse, minha situação é essa. E Jesus pronto, foi com ele. Vamos lá na tua casa então. Mas eu quero me atear agora, decorrendo o texto. No próprio 24, quando diz Jesus foi com ele, diz: grande multidão o seguia, comprimindo. Isso devia de ser um empurra que você não faz ideia. Nos nossos dias eu imagino a Rede Globo vendo um negócio desse. A aglomeração que Jesus causou na Avenida Dorival de Oliveira é um negócio maluco. Porque hoje o que se fala só é aglomeração, é ou não é? Tudo é aglomeração. O Covid só deu Covid por causa da aglomeração. E você fica vendo as coisas, olhando biblicamente. Sabe que você tem que pensar. Lê o texto e para e pensa o que está ali escrito e traduz isso para os teus dias. E pensa um pouquinho. Mergulha nas escrituras. Te imagina nesse cenário. Traz Jesus para perto de você nos dias de hoje. Comece a olhar a situação. Um empurra, Jesus está caminhando. De repente acontece uma coisa. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Muito padecera a mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a... Você imagina esse texto? Agora ele está feliz e realizado, Jairo, porque Jesus decidiu ir na sua casa. Afinal eu alcancei meu objetivo. Mas quando ele está caminhando, essa multidão que está ali faz Jesus parar. Por quê? Porque dentre a multidão surge uma pessoa que está necessitada. E a Bíblia vai dizer sofrendo há 12 anos. Note que os 12 anos era a mesma quantidade de anos cujo a filha de Jairo possuía. Então você traz esse cenário hoje para Gravataí. 12 anos alguém doente e 12 anos alguém que não estava doente. Porque a história diz que ela estava doente há 12 anos. Não diz que a filha de Jairo estava doente há 12 anos. Diz que ela tinha 12 anos. Mas que ela havia ficado doente. Então você começa a ver um cenário completamente diferente. Quando Jairo pega seu kit de recém-nascido para levar para o hospital, juntamente com a sua esposa, que agora está nos dias para dar à luz e nascer a sua filha, a sua única filhinha. Aquele dia qual ela entra na porta do hospital e as enfermeiras vêm e a recebem dizendo: que legal, vai nascer a filhinha do Jairo, do chefe da sinagoga. Naquele mesmo dia, no mesmo hospital, entra alguém agora começando a buscar tratamento pela sua saúde. Ou seja, uma situação totalmente inversa. Quando nasce a filha de Jairo, a porta do quarto, logo vem aquela decoração, toda de rosa, pendurado na porta, com o nome da criança, dizendo: cheguei papai e mamãe. É assim ou não é assim? Felicidade de Jairo, alegria dele, agora sua filha nasceu. Mas naquele dia, tem uma mulher que é hospitalizada, e começa uma batalha na sua saúde, buscando recuperar algo que ela tinha e começou a perder. Aquela alegria de viver, a sua saúde estava
cada dia sendo diferente, um dia pior que o outro. E assim se passa 12 anos, queridos. Não é 12 dias, 12 anos. Primeiro aninho, qual o pai que é babão? Eu digo babão e bobão, porque o pai faz um filho para o aniversário de 1 ano, e o filho não comemora. Coitadinho, tem que posar e tirar foto com todos os convidados. Durante o dia o pai faz a criança dormir para poder ficar acordado naquele horário da noite, né? Mas o coitadinho não quer tirar foto, mas o pai insiste em ter o aniversário. A realização é a gente fazer o aniversário de 1 aninho. É assim ou não é assim? E a gente fica empolgado, né? O aniversário de 1 aninho, a criança não sabe nada, mas o pai e a mãe estão felizes, faceiros, contentes. Está Jairo comemorando. Primeiro aninho, segundo aninho, terceiro aninho, quarto aninho. E vai assim sucessivamente. Um comemorando a alegria, a realização, e a outra lutando pela vida. Indo para o hospital, saindo do hospital, interna um dia, passa uma semana, dá alta, melhora um pouquinho, piora. E começa a gastar o seu dinheiro, não com festa, mas para tentar reaver a sua saúde. Você fica pensando isso? Interessante essas coisas, né? E essa mulher começa a entrar em tristeza, mas uma tristeza tão profunda dentro dela, que ela já não acredita mais que a medicina pudesse fazer alguma coisa. Afinal ela perdeu todo o seu dinheiro tentando algo e não conseguiu recuperar. Mas agora alguém vai testemunhar, alguém como boca de Deus vai passar perto da casa dessa mulher e vai falar alguma coisa. E isto que ela vai ouvir vai ser fundamental para a mudança de comportamento dela. No verso 27 vai dizer: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei. Note completamente o oposto de Jairo. Esta mulher sai da sua casa, sem intenção de trazer Jesus para sua casa, sem dizer para Jesus como Jesus tinha que fazer, mas apenas com um desejo dentro dela: eu preciso apenas tocar nesse homem, nada mais. E se eu tocar nele, eu sei que o que eu tenho vai embora. Eu sei que o problema que está me acometendo, essa doença, não vai mais poder ficar na minha vida. Eu não preciso muita coisa, só tocar nele. E é isso que diz o texto. Então ela foi. E no verso 29 diz: e logo lhe estancou a hemorragia, e sentiu o quê? Estar o quê? Curada. Diga comigo: e ela sentiu estar curada. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra virtude. Circule essa palavra, virtude. Em algumas traduções diz poder. Note, queridos, que tem duas coisas que podem acontecer conosco ao longo dos anos, ao tempo que nós estamos na igreja. Quando as pessoas tocam em nós, pode sair coisas boas de Deus. E quando as pessoas tocam em nós, pode ser coisas que não são boas de Deus, e não são de Deus. Em qual grupo nós queremos estar? Essa palavra virtude tem a ver com aquilo que ela precisava, Jesus tinha para dar para ela. Significa, havia a solução do problema dela. O que ela precisava? Novamente recuperar a vida.
ela precisava voltar a sorrir, ela precisava voltar a ficar alegre. Ela estava mergulhada num poço de tristeza, num nível profundo de depressão. Mas quando ela tocou em Jesus, o que tinha em Jesus passou para ela. Você entende o que Deus está falando nessa noite em nome de Jesus? A importância de nós sermos cheios de Deus. E Pedro compreendeu isso, porque outrora Pedro não tinha algo para dar para as pessoas. Mas quando Jesus pôde ser a plenitude da vida dele, então a Bíblia diz que Pedro tinha para dar, o mesmo que Paulo também falou: o que eu recebi, também vos entreguei. Virtude é você receber de Deus e compartilhar com quem precisa. E quando ela toca em Jesus, virtude saiu de Jesus, simplesmente sem ele abrir uma palavra da sua boca. Simplesmente aconteceu. E quando aconteceu, a forma que aconteceu foi diferente da forma que Jairo se propôs buscar a Jesus. Jairo, todo metódico: o senhor vai vir na minha casa, me acompanha, o senhor vai fazer assim, o senhor vai orar dessa forma. Deu todo um cronograma para Jesus, como Jesus tinha que fazer. E Jesus olha para ele e diz: sim, eu vou na tua casa, te preocupa. Diferente desta mulher que chega, não se identifica, não diz quem é, apenas entre a multidão, pega na orla das suas vestes, pega um pedacinho da sua roupa na sua mão. E quando ela faz isso, o poder de Deus toma ela, e ela cai trêmula diante de Jesus. Jesus olha e diz: ei, para, alguém tocou? Pedro, Tiago, João disseram: Jesus, tem uma multidão te tocando. Como assim, quem me tocou? E Jesus disse: ei, é diferente. Uns tocam só por tocar, mas esta me tocou com fé. Esta não veio só por vir me seguir. Ela não estava entre a multidão para fazer uma selfie comigo. Ela veio de coração aberto para receber de Deus. E acontece que quando ela toca em mim, eu senti, Jesus disse, que saiu virtude. Você sabe que a gente sabe quando a gente está sendo instrumento de Deus na vida das pessoas? Você sabe quando Deus está fazendo fluir através da tua vida para outros? Quando alguém chega e pede ajuda e você percebe que aquela canalização do que a pessoa veio buscar está aberto, aquele canal não está trancado, e ela está recebendo aquilo que ela veio buscar, porque ela veio de coração aberto. Então ocorre exatamente isso, estancou a hemorragia. Jesus, reconhecendo que dele saíra virtude, voltando ao meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os discípulos: vês que a multidão te aperta, como dizes tu, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. A minha tradução diz aquela. Jesus sabia, mas ela está agora diante de Jesus, no verso 33. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, ou seja, havia uma consciência nela. Eu sei como eu estava, eu sei como eu cheguei, e eu sei o que aconteceu nesse momento. Eu sei que quando eu peguei na roupa dele, passou algo dele para a minha vida, a minha doença se interrompeu. E ela está tremendo. Jesus olhando ao redor. E então ela veio, prostrou-se diante de Jesus
e declarou-lhe toda a... Sabe o que ela diz? Jesus, minha vida foi assim, assim, assim. Jesus, eu passei por isso, por isso, por isso. Se a lei da semeadura, ela é real, e ela é real, então imagina essa mulher dizendo: Senhor, eu plantei, por isso eu colhi dessa forma, mas eu hoje estou diante de Ti, dizendo tudo o que eu passei, não vou ocultar nada, mas eu sei que quando eu toquei em Ti, embora não fosse merecedor, eu recebi algo. Estremeceu o coração de Jesus quando Ele ouviu a verdade. Para você que me ouve, você que está em casa me assistindo, você que está aqui presencialmente, tem uma coisa que mexe com o coração de Deus: é quando nós declaramos a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Não há mal que possa prender a tua vida, não há nada que possa ficar em oculto no teu coração, quando você decide falar para Deus a verdade. Quando você decide rasgar teu coração para Deus e dizer para Ele o que está acontecendo. Quando ela confessa, ela recebe de Cristo agora perdão dos seus pecados. Essa semana atrás eu estava olhando um videozinho, até publiquei nas redes sociais, e esse videozinho dizia que um cidadão americano havia cometido um delito, tinha tirado a vida de uma pessoa, havia sido preso, e no estado onde ele morava havia pena de morte, então ele foi condenado à pena de morte. Mas como ele nunca havia feito nada de ruim na sua vida, as pessoas começaram a escrever para o governador e pedir clemência e piedade para o governador. Então, naquela multidão de cartas que o governador estava recebendo, ele lendo aquelas cartas, ele decide no seu coração perdoar aquele homem. Ele escreve uma carta de indulto, assina a carimba, mas ele diz: eu quero visitá-lo e entregar nas mãos dele essa carta. Então ele pega uma Bíblia, se disfarça de pastor, se dá para dizer que tem como se disfarçar, vai até o presídio e pede para falar com esse rapaz. Quando o rapaz é anunciado que tinha ali uma pessoa para falar com ele, quando ele viu que estava com a Bíblia embaixo do braço, ele começou a rejeitar, começou a dizer: eu não quero, não quero, não quero, não quero. Vai para lá com essa Bíblia. E ele dizia: eu tenho algo para ti aqui dentro dessa Bíblia, eu não quero saber o que tu tens. O governador saiu e disse para eles: pode conduzir a execução. Aí o chefe da prisão chegou e disse: tu é um bobo. Esse cara que estava aí não era pastor, ele era o governador, e dentro da Bíblia tinha a tua carta de perdão. Chegou o dia da execução, ele tinha algumas palavras que ele poderia dizer, então ele dirigiu as suas palavras às pessoas que estavam à frente dele, queriam ver a sua execução, e disse: eu não estou sendo condenado pelo crime que eu cometi, eu estou sendo condenado pelo perdão que eu rejeitei. Você entende isso? Nós não somos condenados pelos pecados que praticamos, nós somos condenados porque rejeitamos a graça de Deus. Essa mulher se dobrou diante de Jesus e contou toda a verdade. Senhor, minha vida é assim, 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 assim. E quando ela fez isso, a graça de Deus fluiu e envolveu ela. E quando a graça de Deus nos envolve, queridos, o perdão de Deus vem sobre nós. E diz aqui no verso de número 34: e disse-lhe Jesus: filha, olha o tratamento de Jesus para ela: filha, a tua fé fez o que em ti? Te salvou. Mas ela chegou em Jesus com uma hemorragia, ela chegou em Jesus com uma doença física, mas quando ela toca em Jesus, instantaneamente ela é curada, porque esta doença física que ela tinha estava ligada a um passado de pecados.
E quando ela recebe o perdão dos pecados, ela recebe a cura. Você entende isso? Mas muitas vezes esta mulher talvez tentou entrar na igreja e ela não podia. Por quê? Porque a lei judaica dizia que quando uma pessoa estava doente desta forma, uma mulher acometida de uma enfermidade assim, ela era impura. Então ela não podia entrar no templo. Então ela vinha talvez pela porta, ficava olhando, ficava observando. E Jairo nenhuma vez fez menção de convidá-la, ou de ir ver se ela precisava de alguma coisa. Então Deus precisava tratar não só dela lá fora, mas precisava tratar Jairo também dentro. E Jairo está vendo tudo isso, queridos. Todas essas coisas estão acontecendo. Jairo está ali, olhando e vendo aquela ocasião, aquela manifestação do coração daquela mulher a Jesus, contando tudo. Isso demorou, isso não foi assim em segundos. E aí ocorre uma coisa interessante. No verso 35 diz assim, ó: falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre? Olha a reação de Jesus. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse: não temas, crê somente. Queridos, aqui é uma coisa incrível. Como notícia ruim chega rápido. É ou não é? E como notícia ruim te encontra onde você está. Eu me lembro em 1989, já faz um bocado de tempo. Nós nos casamos em 88, eu e a pastora Bia. Início de 89 nós íamos para Porto Alegre. Estávamos morando numa cidade aqui próxima, já há alguns meses sem ver os nossos pais. Final de semana dissemos: vamos visitar os nossos pais? Vamos. Eu não sabia que não dava para deixar a casa sozinho na época, nem hoje. Nós saímos aquele fim de semana e fomos visitar os nossos pais. Estávamos lá, domingo pela manhã, na casa do sogro, quando por volta de umas 6:30 da manhã, 7 horas, alguém veio, bateu na janela da... Meu sogro foi atender, disse: Maurício, está aí? Eu disse: sim, o que houve? Não, eu vim dar um recado para ele, disse que arrombaram a casa dele lá. Nós tínhamos nos mudado, ninguém nos conhecia, não tínhamos amizade com o vizinho, faziam poucos meses que estávamos morando ali, não tínhamos telefone na época, mas aquela notícia ruim nos achou. Então se percebe que notícia ruim ela procura até encontrar. Mas o que você tem que fazer com a notícia ruim? Olha o que disse Jesus aqui: sem acudir tais. Sem acudir tais. Tem coisas que você tem que rejeitar do teu coração. Eu me lembro que eu pensei, disse: agora o que vamos fazer? Vamos voltar? Eu disse: bom, já arrombaram mesmo, já levaram o que tinha que levar, vamos ficar até o final da viagem, depois nós vamos ver o que nós vamos fazer. Mas aquela viagem queria estragar nosso prazer de estar na casa dos nossos pais. Essa notícia veio para estragar e azedar o coração de Jairo, como que dizendo: não adianta, o que você está fazendo, não perde mais tempo, o mal venceu, você perdeu. E quando alguém diz aquilo, Jesus entra no páreo. Jesus olha para aquela situação e diz: ei, não ouça o que estão te dizendo, ouça o que eu estou te dizendo. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: pare de ouvir, pare de dar ouvido para aqueles que querem te derrotar, e ouça para Deus que quer te sustentar. Erga a tua cabeça e ouça a voz do Espírito Santo.
Dê atenção ao que Deus está te dizendo. Se Ele disse eu vou na tua casa, Ele vai na tua casa. Não importa o tamanho da situação, não importa quão grande ela seja, Deus é maior do que aquele problema. Mas eu preciso me subordinar à voz de Deus. Eu preciso me colocar em sujeição a Deus e entender que não é Deus que precisa de mim, sou eu que estou desesperado por Ele. Jairo precisava entender que não era Jesus que estava necessitado, era ele que tinha uma necessidade. E quando nós temos uma necessidade, somos nós que temos que descer, somos nós que temos que chegar e dizer: Jesus, Jesus, eu preciso do teu socorro. Sou eu dependente e necessitado da tua graça. Então Jesus olha e diz: ei, não olha para essas palavras, olha para o que eu estou te dizendo. Tem muitas pessoas ouvindo hoje a voz do mundo falando: não vai dar certo. Tem muita gente ouvindo a voz hoje do capeta, que está dizendo: você é um perdedor. Você tem que ouvir a voz do Senhor dizendo: eu já venci no teu lugar, eu já derrotei as trevas no teu lugar. Olha para mim, o que eu quero é o teu coração. Presta atenção no que Deus está falando. Ele está te chamando a atenção. E aquele problema que talvez o diabo achou que ia te trazer desgraça, se você está com Jesus, você está na graça de Deus. A graça é maior do que a desgraça. Jesus estava com ele, e o coração de Jairo estava sendo agora trabalhado por Deus. Às vezes a gente não entende o propósito, mas Deus está ali trabalhando, Deus está ali agindo. Tudo que Ele quer é que você olhe para Ele e preste atenção no que Ele está falando. Tem muitas vozes te rodeando hoje, mas tem uma que você precisa dar atenção: é a voz de Deus, é a voz do Senhor. Ah, Jairo, olha para mim, não presta atenção nessas palavras. Não temas, não tenha medo, não te apavore pelo que você está ouvindo agora. Crê somente. O que Jesus está dizendo para ele? Se você, quando saiu da tua casa, quando você deixou a sinagoga, você saiu na convicção que eu podia trazer a solução para ti, continue olhando para isso, porque eu sou Deus da solução. Então a Bíblia diz que eles foram. E olha o que vai dizer aqui: contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João. Verso 38: chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Tem uma diferença de chorar e de prantear. Há uma diferença nisso. Alguns eram convocados e até pagos para auxiliarem nos enterros, para chorarem junto. Mas tinha aqueles que estavam quebrantados, porque estavam sentindo a dor e a perda. Então Jesus limpou a casa. Saem todos depressa. Você vai entender que alguns milagres que Jesus vai fazer na nossa vida, Ele não precisa de muitos espectadores à nossa volta. Ele precisa apenas do coração que crê, do coração que acredita. Só isso. Então Jesus disse: limpo, saem da casa. Ao entrar, Jesus disse: por que está esse alvoroço? Por que chorais? A criança não está morta, mas dorme. O verso 40, riram-se dele. Você já pensou que você pode sair da tristeza para a alegria de uma forma incrível? Eles riram. Como assim? Está dizendo que a criança está dormindo, ela não tem pulso, ela está morta. E começaram a rir, e esse rir não é de alegria, esse rir é de deboche.
Em outras palavras, começaram a debochar do que Jesus estava dizendo. Meu irmão, eu aprendi uma coisa: eu não quero estar no grupo que debocha das coisas de Deus, eu quero estar no grupo que vê Deus operar grandes maravilhas. E Jesus disse: tiram tudo dentro de casa, ninguém pode ficar dentro de casa. Ó, sai. Saíram. Jesus tomou o pai e a mãe, trouxe para dentro de casa, entrou, tomou a menina pela mão e disse: Talita cumi, quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Deus liberou em Cristo uma palavra agora, uma palavra que mudou a história daquela família. Jesus disse: eu te mando, eu te dou uma ordem, levanta-te. No verso 42, imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Eu imagino que aquele momento, quando acontece aquilo, Jairo começa a pensar e começa a enxergar o que Deus estava fazendo na vida dele. E porque ele precisou esperar, ele precisou ver Deus operar na vida de alguém, ele precisou ver Cristo fazer um grande milagre, mas ele precisou também entender que o orgulho nos abate, mas a humildade nos eleva a Deus. Muitas vezes nós queremos conquistar as coisas de Deus, mas andamos com o nariz empinado, andamos soberbos. Deus nunca vai deixar de estar conosco, queridos, mas nós só vamos ver a grande obra maravilhosa dele completa em nossa vida quando nós baixarmos o nosso nariz e reconhecermos que ele é Deus. Ele tem o método certo, ele sabe como fazer, ele tem a sua maneira de operar. Ele não precisa de ajuda, ele não precisa que nós ditamos o que ele tem que fazer, simplesmente ele é Deus. Diferente do que ele imaginava, Jesus não chegou na casa de Jairo, não entrou no quarto e não orou pela filha. Jesus chegou, pegou a mão da menina e disse: eu te mando, te coloca de pé. O verbo da vida estava ali. Ele deu uma ordem, e aquele espírito de morte que já havia entrado na menina teve que ir embora, porque ali estava agora o autor da vida. Então note uma coisa: quando você dá atenção à voz de Deus, não há situação que não possa ser revertida por Deus. Não há crise financeira, econômica, não há crise familiar, não há crise conjugal, não há nada que não possa ser destronado da nossa vida quando nós passamos a ouvir a voz de Deus. Então nessa noite diga: Deus, da tristeza para a alegria, tira o meu coração de ouvir as coisas mundanas, e dá meu coração a ouvir a tua palavra, porque uma palavra tua muda tudo, uma palavra tua muda a minha vida. Diga: Jesus, é pela fé que eu estou aqui nessa noite. Eu não quero ser um assistente entre a multidão, eu não quero ser mais um caminhando ou querendo tirar um status de estar contigo, dizer que estou na igreja. Senhor, eu sou um pobre necessitado, que chego diante de ti clamando pela tua misericórdia, e sabendo que tu tens virtude, que tu tens poder, que tu tens tudo o que eu preciso, Senhor. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça nesta noite.